Oi, professor, tudo bem? Olá, doutora Jéssica, tudo bem? E você? Tudo bem. Estava começando aqui minha apresentação, vou fazer a minha apresentação, falar um pouquinho sobre o currículo do senhor, aí eu passo a palavra, tá bom, para o senhor falar sobre o curso. Tá ótimo. Então, tá bom, pessoal. Meu nome é Jéssica. Eu sou, como eu estava me apresentando, sou advogada atuante na área trabalhista. Hoje, gerente de relações trabalhistas de um call center, então atuo bastante com as questões trabalhistas. Sou mestranda em Direito pela UNAERP e pós-graduada em Gestão Empresarial. O professor José Antônio também é juiz na Sexta Vara do Trabalho aqui de Ribeirão Preto. É mestre também pela Universidade de Castilha, né, professor? Na Com verdade, o... eu Pode sou falar. mestre pela Unesp e doutor pela Castilla-La Mancha. Isso. Igual eu falei para ele, dá até vergonha da gente anunciar o currículo aqui, perto do currículo dele. Mas nós vamos tentar explicar um pouquinho. Eles estavam perguntando o tema da live. Falei que nós vamos abordar algumas questões práticas que eu tenho visto bastante dúvida na empresa que eu trabalho, nas pessoas que são relacionadas ao direito do trabalho. E eu vou tentar comentar também alguns aspectos práticos. E, pessoal, só dois comentários antes de eu passar a palavra para o professor. Meu Instagram é o @simplificando decisões. Quem tiver interesse em me seguir, lá eu procuro falar um pouquinho sobre as questões de direito de uma forma bem simplificada, sem o juridiquês que o pessoal reclama. E o professor Zé Antônio está aqui pelo Instagram do curso dele, que é um curso eu já fiz e é um curso excelente. Os cursos fornecidos são excelentes, são bastante úteis para a nossa vida de advogado e também para entendimento, né, das questões trabalhistas. E, enfim, é isso. Se vocês tiverem interesse, sigam as páginas, que acredito que vai ser bastante útil para todo mundo aí do mundo do direito e até para as empresas, né, professor? Doutora Jéssica, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente ao convite gentil que veio da sua parte para estar na sua live, para que a gente pudesse debater questões importantes aí de direito do trabalho, das medidas provisórias. Agora estamos tendo medidas provisórias em profusão, não é isso? 25 medidas provisórias aí nas últimas 2 semanas. Os meus cursos, eu tenho eles aqui em Ribeirão Preto já desde 2001 e continuo com esses cursos. Agora nós estamos entrando aí na internet, estamos entrando nos cursos à distância e o CEJAD, portanto, seria esse curso jurídico avançado à distância. Gravei recentemente 2 aulas a respeito das medidas provisórias 927 e 936. Essas aulas estão disponibilizadas aí no YouTube, no nosso canal do cejad.curso. E para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui com a senhora hoje para a gente debater essas questões das medidas provisórias. Vamos lá? Vamos lá, então, pessoal. As dúvidas nós vamos tentar responder ao final, se der tempo, porque a gente colocou bastante temas, muitos temas aqui para tratar. A primeira questão que nós vamos falar é um pouquinho sobre o teletrabalho. Para quem não sabe, acredito que a maioria tem ouvido falar muito, tanto nas notícias quanto na internet, seria a possibilidade da transferência do trabalhador para que ele trabalhe fora do domicílio da empresa. Então, ele é regido pela CLT, né? Alguns artigos tratam do formato desse teletrabalho, que é sem o controle de jornada, que deve ficar definido quais serão quem será o responsável pelos equipamentos e pelas condições de trabalho. E hoje a medida provisória previu essa possibilidade do empregador passar o empregado para o teletrabalho. E hoje a pergunta que eu tenho para o professor é se é possível, como o artigo 62, inciso 3 da CLT, ele retira a obrigatoriedade de jornada, de controle de jornada, assim como os gerentes, né, os cargos de confiança do teletrabalho. E muitas empresas têm questionado, mas eu preciso fazer esse controle, a minha demanda me impede de não ter um controle, eu não tenho como deixar meu funcionário sem fazer esses horários, eu não me sinto seguro. Então, professora, a pergunta tem como eu fazer esse regime de teletrabalho com controle de jornada, na sua visão, ou isso pode gerar algum problema jurídico?
Olha, a questão do teletrabalho é muitíssimo interessante. A reforma trabalhista, em 2017, acrescentou alguns artigos na CLT para cuidar desse regime de teletrabalho. Na verdade, foi uma normativa muito lacônica, nós já advertíamos isso como professores desde aquela época. Faltou uma normativa mais extensa, mais realista, que levasse em consideração situações que agora nós estamos nos deparando com elas, não é isso? Mas desde aquela época mesmo, o regime de teletrabalho por si, ele se configura nos moldes da própria reforma trabalhista como um regime que não é compatível com o controle de jornada de trabalho. Não é isso? Tanto é assim que a Lei 13.467, ao tratar do teletrabalho na CLT, ela diz, ela acrescenta lá no artigo 62 que esse trabalhador em regime de teletrabalho, ele está excluído de todo o capítulo, de toda a normativa que regula o tempo de trabalho. De modo que, por óbvio, alguém em teletrabalho tem direito ao sagrado repouso semanal, tem direito a repouso em feriados, mas fora isso, a jornada de trabalho dele é controlada por ele próprio. O regime de teletrabalho genuíno, autêntico, é aquele em que o trabalhador fica prestando trabalho à distância, teledistância, televisão, teletrabalho, não é isso? Ele pode estar na sua casa, não é só home office. Home office é uma das possibilidades do teletrabalho, mas ele pode estar numa estação de trabalho, num escritório alugado e prestando esse teletrabalho também. Nesse caso, ele tem uma quantidade de tarefas, de trabalho, de serviços a ser entregue ao empregador. Haverá uma combinação, um acordo entre eles de que maneira ele vai entregar o serviço, há quanto tempo, de tempo em tempo, diariamente, semanalmente. Mas o trabalhador, nesse regime, escolhe se ele vai trabalhar de manhã, se ele vai trabalhar à tarde, se ele vai trabalhar à noite. Desde que ele consiga fazer aquelas tarefas, aquela quantidade de trabalho, ele está cumprindo a sua obrigação para com o trabalhador, para com o empregador. Ele, portanto, não está submetido a um horário de trabalho rígido, como qualquer empregado que fica no ambiente da empresa, no estabelecimento dela, ou até mesmo aquele trabalhador que trabalha em domicílio. Então, é diferente o trabalho em domicílio, lá do artigo 4º, 6º da CLT, do teletrabalho. O trabalhador em domicílio, ele pode ter um controle de jornada, ele tem direito a horas extras, se for o caso, e assim por diante. O trabalhador no teletrabalho autêntico, genuíno, ele não está abrangido por esse controle e, por isso, ele não teria direito a horas extras, ele não teria direito a intervalo entre a jornada de 1 hora ou de 20 minutos ou de 15 minutos, conforme a sistemática que fica. Ele não tem direito a intervalo entre jornadas. Por isso mesmo, então, lá no 623 diz esse sujeito não tem controle de horário e, portanto, está fora desse regime de proteção, não tem direito a essas verbas trabalhistas clássicas, horas extras, intervalo entre a jornada e intervalo entre jornadas. Agora, a medida provisória, ela reforça isso. A esse trabalhador em teletrabalho, aplica-se o artigo 623. Portanto, pressupõe que esse trabalhador não vai ter controle efetivo de jornada, de horário de trabalho rígido. E a própria interpretação sistemática da medida provisória nos indica que, se houver esse controle de horário, o trabalhador tem direito a essas verbas que estariam excluídas. Então, para finalizar a resposta, doutora Jéssica, não é que não pode haver controle de jornada desse trabalhador. É que se houver um controle de jornada, se houver um horário fixo de trabalho, ele passa a ter direito a horas extras excedentes de 8 diárias ou excedente de 6 diárias, se o trabalho dele se equipara a telemarketing, a telefonista e alguma coisa mais desse segmento. Ele passa a ter direito ao intervalo mínimo de 1 hora, de 20 minutos
minutos, ao intervalo entre a jornada mínimo de 11 horas, de modo que, havendo horário rígido, controle de horário, o trabalhador passa a ter direito a horas extras e a horas extras dos intervalos suprimidos, tá bom? E aí a gente prossegue, então, doutora Jéssica, com outras questões. Sim, as empresas têm atuado da seguinte forma, professor, nessa linha mesmo. Algumas que querem colocar o controle de jornada têm colocado isso expressamente em contrato e ciente de que esse controle vai ser efetivo, porque senão ela está se submetendo a um risco de não pagar as horas extras em holerite e depois talvez ter que se deparar aí com uma reclamação trabalhista. Então, algumas dicas que as empresas têm utilizado para aqueles que não querem fazer o controle de jornada e sim o controle de tarefas, o agendamento de reuniões, né, para ver se as tarefas foram entregues, que isso não teria problema, porque não seria um controle de jornada e sim das tarefas realizadas. Em relação ao controle de jornada, algumas empresas têm controlado pelo login e pelo logout, né, do sistema. As empresas que têm sistema próprio conseguem retirar esse acesso ao sistema, mas muito cientes de que a partir do momento que você coloca um aditivo, você precisa realizar esse controle corretamente e o pagamento dessas horas. Então, é super importante que, embora não seja exigido esse aditivo do teletrabalho pela medida provisória, que seja feito expondo todas essas condições, especialmente no tocante às questões de material de trabalho. Porque tem empresas que têm fornecido e outras que não. Vai pagar a energia da pessoa, vai pagar a internet, como que isso vai ficar acordado com o empregado? Então, acho que isso é muito importante para se evitar futuras demandas judiciais nesse sentido, e também que o trabalhador não se sinta desamparado. Eu não sabia que ia ser assim, eu achei que eu ia receber tal coisa, eu não ia. Então, essa questão acho que é muito importante de ser observada caso seja adotado o controle de jornada para o teletrabalho. Passando para a próxima pergunta, a gente vai falar um pouquinho sobre o banco de horas. Na minha live passada, quem estava presente, eu falei sobre o banco de horas como um banco mesmo, se a gente imaginar um banco de crédito e débito, né? As horas que o trabalhador trabalha a mais vão para esse banco e ficam como uma possibilidade dele folgar dentro do prazo. No caso da medida provisória, 18 meses depois da cessação do estado de calamidade pública que foi decretado, né, por um decreto-lei. Então, dessa forma, o que eu queria perguntar para o senhor nessa questão do banco de horas, se existe a possibilidade, uma pergunta que tem sido muito realizada, o trabalhador ele vai ficar várias horas folgando, teoricamente, em algumas empresas, porque as empresas não estão abrindo e estão colocando o pessoal de banco de horas. Se no futuro a pessoa não conseguir pagar essas horas, ela não conseguir trabalhar todas essas horas que foram folgadas, o banco de horas vai restar negativo. Ou a pessoa é desligada depois do prazo para ela cumprir a jornada e ficou negativo, ou acabou o prazo e ele ficou negativo e a empresa fica em dúvida. Eu cobro ou não cobro? O que o senhor pensa sobre essa questão do banco de horas negativo? Eu posso descontar essas horas que o funcionário não me pagar, teoricamente? Olha, essa questão é muito, muito importante e difícil, extremamente difícil. Me permito de novo uma introdução a respeito de banco de horas, para a gente sintonizar e ver como é que é esse tema, né? O banco de horas ele foi trazido para o Brasil ainda em 2001, então há muito tempo. Eu já era juiz do trabalho, mas com certeza a senhora nem era advogada, nem sonhava fazer direito ainda em 2001. Muitos dos que estão assistindo também, estou vendo que tem 200 pessoas nos acompanhando, um prazer estar com vocês. O banco de horas é uma flexibilização da jornada de trabalho que foi muito forte na Espanha, ainda e veio para o Brasil em 2001. De novo, um instituto muito mal regulamentado. Não foi pensado em toda a sua extensão. Agora o banco de horas se tornou uma válvula de escape muito importante nessa flexibilização necessária do direito do trabalho em época de pandemia. A medida provisória tenta regulamentar um pouco mais esse instituto do banco de horas e ela traz para dentro do texto, de maneira muito sutil,
embora não esteja escrito ali, o tal do banco de horas negativo. Antes da medida provisória e em tempos normais, ainda que crise, porque a crise, para nós, do direito do trabalho, é normal. A gente vive com crise. As empresas vivem em meio às crises econômicas. A gente nunca gostou muito desse tal de banco de horas negativo. Tanto que na própria CLT, o banco de horas é disposto da seguinte maneira. O trabalhador presta sobre trabalho, trabalha em horas extras, aspas, constitui um banco de horas que depois ele vai compensar no período de um ano ou ele vai receber essas horas de sobretrabalho. Se a empresa dispensar ele antes da compensação total, ou se ele se demitir, ou se ele sair por algum outro motivo, ele tem direito a receber as horas extras com o adicional correspondente, porque não houve tempo hábil de compensação. Legal? Esse é um banco de horas, aspas, positivo. Algumas empresas, em meio às crises, faziam a utilização desse banco de horas, aspas, negativo. O trabalhador ficava descansando, compensando, e aí ele depois iria fazer trabalho extra para compensar aquelas horas. Muitas empresas mandavam esse trabalhador sem ter feito a compensação total e queriam descontar da rescisão do trabalhador aquele saldo negativo de horas. A Justiça do Trabalho nunca gostou muito dessa ideia, dessa história. Até porque lá no artigo 477 da CLT tem uma norma muito restritiva. Só pode haver compensação em favor da empresa, em favor do empregador, do valor correspondente a uma remuneração do trabalhador. Então, até um salário dele, ou uma remuneração que seja, seria tolerável, embora a jurisprudência não seja muito adepta dessa ideia, porque temos normas e temos balizas. Como é que vai ficar agora? Porque estamos em uma situação de pandemia, os trabalhadores estão em casa, eles não estão prestando trabalho. Então, agora, a gente está fazendo um banco de horas às avessas, um banco de horas negativo. Porque o trabalhador fica em casa um mês, fica em casa 2 meses, depois ele teria que compensar essas horas fazendo trabalho extra até 10 horas diárias. Então, muito cuidado. Ninguém pode, em nenhum tipo de banco de horas típico, fazer mais de 10 horas diárias. Então, a empresa pode exigir esse sobretrabalho depois para compensar esse banco negativo até 10 horas diárias, observados os repousos e tudo mais. E se ela mandar ele embora? E se ele pedir demissão? Como é que nós vamos ficar? A medida provisória diz que essas horas negativas poderiam ser compensadas em até 18 meses depois de acabar esse estado de calamidade pública. Olha, é um tempo bastante longo, bastante extenso. 18 meses depois que a gente voltar ao normal. Mas a empresa não quer ele mais, ele fez alguma bobagem. Foi justa causa? Foi demissão do trabalhador ou foi dispensa imotivada? Nós vamos ter que construir essa jurisprudência. Eu, agora, de plano, ousaria dizer o seguinte: se foi uma justa causa, pode haver uma compensação dessas horas negativas até o valor de uma remuneração com certa tranquilidade. Porque aí eu faço uma interpretação sistemática da legislação trabalhista. Se foi demissão do próprio trabalhador, porque não está obrigado a ficar com a empresa. Ele também está impedindo a empresa de fazer aquela compensação. E então, até uma remuneração, ficaria muito tranquilo. Acima de uma remuneração, seria importante, então, para suprir essas lacunas da lei e da medida provisória, que isso fosse acordado de forma expressa. Se houver demissão, se houver dispensa por justa causa, poderá haver uma compensação das rescisórias em valor superior à de uma remuneração. A situação mais complexa, e eu já lhe devolvo a palavra, doutora Jéssica, é a da dispensa imotivada, sem justa causa. Porque o direito ao trabalho é um direito fundamental. O banco de horas foi uma das formas de evitar uma dispensa, de evitar o desemprego, de manter o trabalho para essa pessoa. E ela não ficou à toa, em sentido estrito, ela ficou à espera.
Ela ficou à disposição, ela ficou em banco de horas, esperando que a empresa lhe desse o trabalho depois para compensar essas horas. Aí a empresa manda embora, sem nenhum motivo, sem justa causa. De novo, a compensação de até um salário talvez fosse possível. A compensação acima de um salário, eu agora não daria. Não permitiria de forma alguma a compensação que passasse de um salário numa eventual rescisão em dispensa imotivada. Posso mudar de ideia. Lá na sexta vara, depois, nós vamos ter muitos processos tratando disso e eu não sei o que eu vou decidir depois. Agora é só teoria, doutora Jéssica. Sim, nós temos feito para as empresas dessa forma. Então, outra coisa, tudo muito bem documentado. Professor, eu entendo que o empregado ele tem o direito, ele precisa saber as condições que a empresa vai colocá-lo. Porque nesse período, o empregado ele se sente muitas vezes desamparado, porque ele está em casa, ele não sabe o futuro, ele não sabe se o contrato dele vai ter um acordo de suspensão, se a empresa vai propor esse acordo para ele. Então, na minha visão, é muito importante que seja expresso todas as condições, tudo aquilo que a empresa pretende fazer, claro, dentro da legislação, porque não adianta nada a gente fazer um contrato falando que ele vai compensar 3 horas por dia, por exemplo. Então, nós temos colocado bastante essa questão, limitar sempre a uma remuneração, eu acho que é o mais seguro, por mais que futuramente a Justiça do Trabalho possa entender diferente pelo acordado, hoje se fala muito do acordado sobre o legislado, se esse acordo for feito com o sindicato, eu acho arriscado, porque o entendimento pode não ser uniforme, então pode cair com um entendimento ou com outro. Então, sempre eu oriento a fazer no máximo de uma remuneração, observar a forma de dispensa, se foi com justa causa, se foi igual o senhor explicou muito bem, e principalmente se a pessoa teve tempo suficiente para compensar. Porque às vezes eu demito a ela com 2 meses e mesmo que ela compensasse as 2 horas todos os dias, ela não teria tempo hábil para fazer essa compensação. Então, como que eu vou colocar esse ônus sobre as costas do meu funcionário? Então, eu acho que tudo isso tem que ser observado. Se for feito desconto em holerite, observar também. Então, sempre importante, claro, fazer isso junto a um advogado da sua confiança, né? A empresa. O empregado sempre analisar bem o que ele vai assinar, se isso ele está de acordo, questionar se tiver dúvidas. Mas essa questão do banco de horas negativo, eu escrevi um artigo e foi exatamente nesse sentido, falando bastante sobre a previsão em acordo para eventual desconto. Porque a pessoa fica sabendo, olha, se eu não compensar nesse período, eu vou poder sofrer um desconto. Então, eu acredito que fica um acordado seguro para todo mundo. Então, partilho do mesmo entendimento em relação ao banco de horas negativo, que vai começar negativo, como o senhor falou, né? A pessoa já vai para a empresa com esse banco de horas negativo, a maioria. Então, acredito que seja muito importante tudo isso estar registrado e dentro da legislação. E continuando, o senhor acha que a gente falou no estado de calamidade, mas muitas empresas, a gente entende que talvez alguns decretos façam algumas empresas voltarem antes, outras depois, dependendo do segmento. O senhor entende que eu posso prever no meu banco de horas que essa compensação se inicie do retorno das atividades e não necessariamente do fim do estado de calamidade? Porque o fim do estado de calamidade ele está previsto para 30 de dezembro. Então, às vezes, algumas empresas, eu não sei se esse decreto vai ser revogado, pode ser que algumas empresas sejam liberadas antes. Eu já posso colocar, se eu tiver uma previsão contratual, aí no meu acordo do meu banco de horas, uma previsão nesse sentido. O senhor vê algum problema? Professor? Ih, acho que falhou. Tá dando. O senhor tá me ouvindo? Tá sem áudio. Vocês estão ouvindo? Ai. Professora, a gente não tá te ouvindo.
Eu não tô ouvindo. Gente, vocês estão me ouvindo normalmente? E eu, vocês estão ouvindo? Não? Nem eu? Tá dando para me ouvir? E agora? E agora, estão ouvindo? Então, estamos ouvindo. Houve um problema técnico aqui e eu não tenho menor habilidade para essas questões tecnológicas. Eu, em teletrabalho, sou um desastre, gente. Eu estou aqui com uma equipe aqui me auxiliando, o Bruno, a Dani, mas não está fácil, não. Vamos lá. A pergunta é se eu poderia colocar esse pessoal em banco de horas para compensar saldo negativo antes mesmo do fim da pandemia, antes mesmo do fim do estado de calamidade. É isso mesmo? Isso Isso, mesmo? Bacana. exatamente. Penso que sim. Então, o banco de horas, ele flui de maneira bastante, nossa, fluida. Olha que interessante, ele flui de maneira fluida. Mas é assim mesmo. O banco de horas, ele não pode ficar tão engessado assim. Ele tem prazos máximos, mas não tem prazos mínimos. Então, se a empresa volta à atividade plena antes mesmo do fim da pandemia, eu penso que ela já pode exigir essa compensação, ela já pode exigir a prestação de sobretrabalho para compensar as horas negativas do passado. Então, o pessoal está pedindo para a gente falar de factum principis. Não saiam daí, não percam. Depois, no final, de repente, a gente pode falar de factum principis, tá bom? Doutora Jéssica? Tema super amado pela Justiça do Trabalho. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre férias. Na primeira medida provisória, que foi a 927, foi falado sobre a possibilidade de antecipação das férias, com a possibilidade de pagamento com o pagamento das férias no quinto dia útil posterior ao início do gozo das férias e um terço junto com o 13º. Nesse caso, muitas empresas se utilizaram desse instituto da antecipação das férias para poder respirar, porque até então a gente não sabia o que ia acontecer, até quando ia durar essa pandemia. Então, doutor, a pergunta que fica é: como que eu vou avisar meu funcionário? Eu coloquei ele em banco de horas, mas agora eu quero colocar ele de férias. Só que eu não posso ter contato com ele. O senhor entende que esse aviso de férias, ele pode se dar por meio eletrônico, eu mandar um e-mail ou um WhatsApp? Isso vai ser considerado como um aviso válido se for feito com as 48 horas de antecedência? Penso que sim. A própria medida provisória 927, levando em conta esse estado de pandemia, estado de calamidade e a difícil comunicação entre trabalhador e empresa, ela permite que banco de horas, que a antecipação de férias, colocar o trabalhador em férias e até em teletrabalho, essas comunicações todas, esse ajuste todo possa ser feito por via eletrônica, por meios eletrônicos. Não pode ser uma comunicação por WhatsApp, uma comunicação por e-mail, uma comunicação por Facebook, todo mundo tem Facebook, por Instagram ou o que for. Né? A comunicação eletrônica vai ser cada vez mais utilizada a partir de agora e não somente nesse estado de calamidade pública. O empregador precisa ter cuidado, precisa ter tudo documentado. Ele passa um e-mail, ele passa uma correspondência eletrônica e ele tem que exigir o recebimento, né? Então, as férias, o empregador concede, ele escolhe o melhor momento de concedê-las. E agora ele pode fazer na forma da medida provisória 27. Ele comunica e o empregador tem que dar o seu recebimento. Esse recebimento é o documento hábil que a empresa tem que guardar de todas as comunicações feitas por meios eletrônicos nesse período. Mais que isso, a pergunta não é precisamente sobre essa questão, mas quanto à redução de jornada com redução proporcional de salário, não basta comunicar, é preciso o aceite, a concordância. Porque em se tratando de suspensão de contrato e
também de redução de salário é acordo individual ou acordo coletivo. Então tem que ter aceitação, o concordo do trabalhador e a empresa guardar isso, documentar de forma bastante segura para evitar problemas futuramente. Tá bom, doutora Jéssica? Sim, a gente tem visto muito a questão da bilateralidade dessa suspensão e dessa redução, né, da jornada. Porque é muito importante ter essa concordância, não é simplesmente a imposição. Muitas vezes a imposição pode ser uma imposição velada, né? Acontece, mas é necessário que fique demonstrada essa concordância de alguma forma. Especialmente hoje, eu acredito que nos meios telemáticos, até porque essa pandemia não nos permite encontrar com os nossos funcionários, né? Ela é justamente para a gente evitar, preservar a saúde de todo mundo, ficar em casa. Então, eu entendo igual ao senhor, a gente tem feito dessa forma, com alguns modelos de aviso de férias, avisando exatamente qual vai ser o período, como que vai ocorrer esse pagamento, porque o funcionário não é advogado, então não necessariamente ele está obrigado a saber. Não que vai ter uma punição por isso, né? Porque ninguém pode negar o conhecimento da lei, mas de uma forma até ele se programar financeiramente e poder ter ciência de tudo que vai acontecer com o contrato de trabalho dele. Então, é importante, pessoal, que esse aviso seja feito com 48 horas de antecedência para se evitar penalidades e que ele seja feito de uma forma clara e com um ciente, pelo menos, do colaborador, diferente do que a gente vai falar depois, que necessita de uma concordância, um acordo mesmo, né? Uma bilateralidade se prevê aí. Então, vamos continuar aqui falando. Acontece, até vi essa pergunta aqui, professor. Eu quero colocar uma pessoa em suspensão do contrato, que a gente vai falar já já, que seria assim, a pessoa não receber aí do governo. Ai, saiu. Espera aí, pessoal. Acho que tá dando delay. Para vocês terem noção, foi super difícil eu convencer o professor a fazer essa live, no sentido, não porque ele não queria estar com vocês e responder as perguntas, mas justamente por conta dessas questões eletrônicas. Ele falou, eu não sei muito lidar, mas parece que ele tá ali com uma equipe técnica para ajudá-lo e ele tá voltando aqui para a gente, para nos explicar, nos esclarecer. Peço desculpas para vocês, viu, pessoal? A gente está tentando fazer de tudo para ser uma ótima live, sem problemas, mas esses problemas técnicos acontecem. Tá aguardando. Espero que vocês estejam gostando. Se quiserem mandar perguntas, eu vou tentando aqui colocar para a professora, que a gente criou um roteiro com algumas perguntas que eu estava vendo bastante aí dos meus clientes, das pessoas profissionais de RH. E aí eu tô tentando esclarecer nesse sentido, porque tem muita gente falando o que é o instituto, como fica, e pouca gente falando, mas como que eu faço isso na prática, né? Como que eu aplico isso à minha empresa? E, enfim, é isso que eu tô tentando passar para vocês. E se vocês acharem útil o conteúdo, me sigam, tá fixado aí meu Instagram. E os cursos do professor, que são excelentes. Como vocês estão vendo, ele é muito, muito didático, excelente, me ensina muito, ensina a gente nas audiências, tem o maior respeito com todos os advogados. E, olha, o Eduardo Carrion está perguntando se pode suspender o contrato de trabalho por 20 dias. Pode sim. O prazo máximo de suspensão, ele é de 60 dias. Mas se você quiser fazer um acordo com o empregado de uma suspensão menor, não tem vedação. Pode-se fazer. O importante é ele estar ciente disso e ele concordar com essa suspensão, como o professor falou. A MP 936 vai ser abordada, está nas nossas próximas perguntas. Depois que o empregador avisa que o trabalhador está com o contrato suspenso, a partir de quando ele recebe? Ele recebe a partir do momento... Ele recebe normal. Não, suspenso, né? Não redução. Na suspensão, ele não recebe do empregado e a empresa tem a obrigação de informar os órgãos públicos em 10 dias. E aí o governo tem 30 dias para fazer o pagamento. Então, a empresa tem que se programar
para avisar com essa antecedência e que esse valor, para que esse valor seja depositado em tempo hábil. Suspensão gera estabilidade? Gera sim. A estabilidade pelo período que o contrato ficar suspenso e pelo mesmo período depois. Por exemplo, se eu deixar o meu contrato suspenso 90 dias, cadê o professor? Voltou. Aí eu tenho que deixar ele estável na minha empresa durante esses 60 dias e depois 60 dias, quando ele retornar, ele não pode ser mandado embora. Professor? Olá. Olá, eu aproveitei para responder umas perguntinhas enquanto o senhor voltava e falei para eles que o senhor estava até meio assim de fazer a live comigo, porque falou dessa questão da parte eletrônica, né? Mas está todo mundo falando que está muito bom, que o senhor está muito didático e estão muito satisfeitos com as suas explicações. A didática eu tenho, eu só não tenho afinidade com tecnologia. Eu vou fazer um curso de tecnologia. Ai, ai. Não, mas tá se saindo bem. Tá super das lives agora, cursos online. Aliás, pessoal, tem um curso da MP936 no YouTube, do Sejad, né? Que tá muito bom, aprofundado, né? Não é aquela coisa, só ler a lei e explicar os artigos. Faz a gente pensar sobre os princípios. Então, quem quiser se aprofundar aí, pode entrar no YouTube, que vai com certeza gostar muito do conteúdo. Mas, professor, voltando, o que eu estava falando é o seguinte: a pessoa que ela tem férias nos próximos 60 dias, por exemplo, ela teria férias que vão vencer. Se eu suspender o contrato dela, como que ficam essas férias? Eu vou ter que pagar essas férias em dobro ou eu posso depois colocar essa pessoa de férias quando ela retornar? Essa é uma questão intrigante, bastante complexa. No direito do trabalho, nós temos uma regra que talvez seja uma das mais rígidas. Qual é? É que férias têm que ser concedidas no período concessivo sob pena de pagamento em dobro. Então, se as férias estão para vencer, é melhor que o empregador coloque o trabalhador em férias do que faça a suspensão do contrato. A suspensão do contrato, no meu modo de entender, jamais vai provocar a suspensão do período concessivo. São coisas absolutamente distintas. A medida provisória 927, inclusive, permite antecipação de férias. Ela trata de antecipação de férias, de postergação de pagamento de férias, de postergação de pagamento do terço constitucional até 20 de dezembro, mas em momento algum tocaram no período concessivo e não poderiam fazê-lo. Essa é uma das regras de ouro do direito do trabalho. Férias são um direito sagrado. Eu vendi minhas férias. O direito do trabalho não aceita. Eu quis. Não. Então, férias têm que ser concedidas no período concessivo, sob pena de pagamento em dobro. Não vai dar tempo? Não faça a suspensão contratual. É o que eu penso do projeto. Concordo, foi o que eu orientei também. Olha que bom. Minha orientação foi validada. Porque tem várias pessoas aqui do RH da minha empresa me assistindo. Então, estão me avaliando também. Se as orientações que eu dei estão de acordo com a Justiça do Trabalho. Então, eu estou aqui sendo avaliada também. Estão perguntando qual curso. O curso é o Sejad. Depois, o Instagram que o professor está, é o Instagram do curso. Vocês entram lá e acompanham, que agora os cursos estão online também. Então, dá para vocês assistirem e fazerem esses cursos. Quem for de Ribeirão também tem muitos cursos presenciais que lotam e são excelentes, até sobre prática de audiências, né? Teve um. Então, enfim. E vamos falar agora sobre a suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão do contrato de trabalho, professor, como que ela funciona? Se o senhor puder fazer um breve resumo aí para dar tempo da gente falar tudo. E como que a empresa deve atuar se o sindicato se recusa a fazer? E a obrigatoriedade, né? Porque nós temos aí até, o senhor falou na sua medida provisória, sobre o seu curso, sobre a medida provisória, da questão da equidade, que eu achei muito interessante. Que pessoas de salários maiores, né, do que a faixa que faz acordo individual tem necessidade de acordo coletivo, né? Uma coisa assim que eu não entendi, eu já tentei me desdobrar para entender o porquê disso, mas enfim, não entendi.
Mas como que fica essa questão se o sindicato se recusa a fazer para esses que o acordo coletivo é obrigatório? O que que eu devo fazer? Eu brigo com o sindicato, eu denuncio o sindicato? Como que eu faço? Olha, são inúmeras questões em uma só, né? Tratar de suspensão contratual, tratar de redução de jornada e salário é muito complexo. Tanto é assim que eu me permito reforçar o seu convite. Eu gravei uma aula sobre a medida provisória 936 e essa aula tem 1h40 mais ou menos. São 3 partes de 30 e poucos minutos. Convido vocês todos, então, a ver com detalhes as minhas explanações sobre a medida provisória 936, suspensão contratual e redução de jornada, lá no Sejad.curso. Sejad.curso, a aula está lá, gratuita, para que vocês possam assistir. Rapidamente, então, já que aqui é uma live, a suspensão contratual, ela é diferente da redução de jornada. Para a redução de jornada, nós temos uma regra expressa na Constituição, artigo 7º, inciso 6º. Para reduzir jornada com redução correspondente de salário, teria que haver acordo coletivo de trabalho. A medida provisória quis contornar isso e tratou da mesma forma a redução de jornada e a suspensão contratual. Só colocaram prazos diferentes. A redução de jornada pode haver um acordo coletivo ou individual por até 90 dias e a suspensão contratual pode haver acordo individual ou coletivo até 60 dias. Mas colocaram no mesmo balaio redução de jornada e suspensão contratual. E para suspensão contratual, que é objeto da sua pergunta, do seu questionamento, talvez nós pudéssemos até tangenciar a Constituição de uma forma mais fácil, mais tranquila, porque no artigo 7º não há uma norma expressa sobre suspensão contratual. Então, daria até para interpretar que a suspensão contratual poderia ser feita por acordo individual. Claro que na CLT, lá no artigo 476 e em outras passagens, existe esse acordo coletivo para a suspensão do contrato. Mas não estando na Constituição, a menos que se faça uma interpretação sistemática dela, seria mais fácil se a medida provisória estivesse tratada de maneira distinta. Para a suspensão contratual, seria então possível o acordo individual em quaisquer faixas de salário. Não foi isso que veio para a medida provisória. Esse estabelecimento de faixas de salário, até 3 salários mínimos, ou para quem ganha de 2 vezes o limite do regime geral de previdência e tenha curso superior, até de direito vale. Ó, Aí, e então, tratando diferentemente essas pessoas, diferentemente daqueles que ganham entre 3 e R$ 12.200, nós estamos diante de um possível ferimento, de uma possível violação, até mesmo do princípio da igualdade, do princípio da paridade, do princípio da isonomia. É isso que eu questiono na minha aula. Aqui não haverá tempo para explicar. Olha, eu estou tratando desigualmente uma pessoa que é, aspas, inferior. Eu estou possibilitando o acordo individual em que o empregador pode pressionar o trabalhador a aceitar esse acordo individual para pessoas que ganham até 3 salários mínimos, que ganham um salário menor do que aquele outro, não é? Então, para quem ganha de 3 a 12.200, normalmente tem uma melhor formação, tem uma melhor possibilidade de entender os negócios, os acordos individuais ou coletivos, e dessas pessoas foi retirada a possibilidade de acordo individual. Olha, se eu vou retirar a possibilidade de acordo individual para quem ganha 5, 6, 7 mil reais, como é que eu vou possibilitar acordo individual para quem ganha 1 salário mínimo, 2, 3 salários mínimos? Então, muitos questionamentos haverão na Justiça do Trabalho a respeito de princípio da isonomia, princípio da irredutibilidade salarial, princípio da prevalência da negociação coletiva. Então, são várias questões a serem respondidas. O que eu diria agora? Acordo individual é possível, tanto para a suspensão do contrato, quanto para a redução de jornada, desde que a empresa cumpra o mínimo que se pode exigir dela. O ministro Lewandowski, é difícil falar esse nome, né? Foi bastante criativo, inteligente, sábio, ao manifestar-se na sua liminar e também na decisão de embargo de declaração que foram interpostos. Olha, para preservar a Constituição,
para nem discutir inconstitucionalidade desse acordo individual, que a empresa faça o mínimo que já está na própria medida provisória 936, comunicar ao sindicato. Tem que comunicar cada um dos acordos individuais ao sindicato, cada um deles. E o sindicato, a partir daí, passa a ter um prazo de 4 dias, também não vai dar tempo de explicar esse prazo, para deflagrar uma negociação coletiva. O sindicato pode concordar com a acordo individual. Se ele concordar, suprida, não haverá inconstitucionalidade. O sindicato pode quedar-se inerte, ser omisso, não haverá inconstitucionalidade. Agora, a empresa tem que documentar tudo isso, a comunicação, o recebimento pelo sindicato, ou ainda a impossibilidade de recebimento pelo sindicato, tá bom? Então, alguns alunos meus falaram, professor, eu disse na live anterior, doutora Jéssica, que eu estou me sentindo professor da Casa de Papel. Tudo vai para o professor. O professor tem que resolver tudo agora. Nunca se lembraram tanto dos seus velhos professores. Olha o velho professor aqui na live da doutora Jéssica. Pois bem, como é que fica? A empresa, mesmo que o sindicato seja fechado, que não queira recebê-la, ela tem que ter tudo documentado. Tira foto do sindicato fechado. Vai com alguém, leva uma testemunha, alguma prova de outra espécie, manda a correspondência, guarda o aviso de recebimento, guarda o e-mail, a entrega do e-mail e assim por diante. A empresa tem que documentar tudo, para não ter problema com o seu trabalho posteriormente. É o que eu penso, doutora Jéssica. Sim, isso também está bem claro, né, na sua live passada. Você falou bastante sobre essa questão da importância das empresas. Também muita gente fala, não consegui comunicar o sindicato, mas realmente tentou. Normalmente as empresas têm os contatos dos sindicatos e se não consegue, que consiga fazer essa prova, né? Extremamente importante. Eu vou fazer a última pergunta para a gente poder falar aqui sobre os cursos, né? E o Instagram. E eu vou fazer o seguinte: como tiveram muitas dúvidas, inclusive de pessoas conhecidas, se vocês quiserem, eu vou entrar no meu Instagram depois para responder algumas dúvidas. Não vou conseguir responder todas, mas vou responder algumas dúvidas. Então, vocês seguem esse Instagram que está fixado aí, o Simplificando Decisões, que assim que eu sair daqui eu tento responder algumas dúvidas, porque eu e o professor José Antônio, a gente ainda teria aqui umas 5 perguntas que a gente tinha colocado para fazer, nós não vamos conseguir. E também, então, portanto, não vamos conseguir responder todas as perguntas de vocês. Então, quem tiver interesse, me segue nesse Instagram que eu vou tentar responder um pouquinho do que eu sei, do que eu estudei, das lives do professor que eu assisti, enfim. Mas a última pergunta, que eu acho que muita gente está tendo essa dúvida, é sobre o cargo de confiança, que ele não tem jornada. Se eu poderia fazer uma redução de jornada e de salário. Nós temos visto algumas saídas assim, olha, nós colocamos o funcionário de redução e depois nós colocamos esses horários como folga, né? Para eu não fazer essa redução dentro da jornada, porque ele não tem esse controle. Então, eu conto as horas proporcionais que ele trabalharia e dou como folga. O que o senhor pensa sobre isso? Existe essa possibilidade de redução de jornada e salário de uma pessoa que, teoricamente, não tem jornada? Outra pergunta complexa. A senhora só traz pergunta difícil, né? Está parecendo aquele aluno de aula que vai lá para fazer pergunta difícil para o professor. Olha, teria que dar uma aula de direito de trabalho aqui para falar de cargo de confiança, porque as empresas confundem muito o cargo de confiança lá do artigo 62 da CLT com outros cargos de confiança. Então, o simples exercício de cargo de confiança não significa que o trabalhador esteja fora do regime de duração do trabalho, fora do regime de controle de horário. Quem está fora desse regime, assim como aquele trabalhador que está em teletrabalho, é o gerentão, o chefe, a autoridade máxima. Eu sempre costumo brincar com o gerentão da agência. Lá na agência tem um monte de gerente, mas são gerentes de contas, gerentes de negócios, gerente administrativo, gerente disso. Quem é o gerente? É o gerentão, é a autoridade máxima da agência. Esse sujeito, ele está excluído de todo o regime de duração do trabalho. Mesma coisa que eu expliquei em relação ao teletrabalho. Então, para essa pessoa não dá, porque ele não tem controle de horário.
não dá para fazer redução de horário, não dá para fazer nada com ele, até porque ele, sem ele a unidade para, né? Agora, os outros cargos de confiança, eles têm um regime especial, mas eles têm controle de horário. Por exemplo, o bancário, que é um gerente administrativo, um gerente de negócios, de pessoa física, a jornada dele é diferente, não é de 6 horas, é de 8. Mas ele tem uma jornada a cumprir, ele tem uma duração. Se passar de 8, ele tem direito a horas extras, normal. Então, para esse trabalhador que tem duração do trabalho, controle do tempo de trabalho, nenhum problema. Ele é um trabalhador como qualquer outro. Para ele também será possível fazer um acordo individual ou coletivo de redução proporcional de horário e de salário. Para outros, não. Seria a minha resposta de pronto. Sim. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui. Eu acho que todo mundo que está assistindo essa live está vendo quanto, além de um excelente juiz, com o qual eu faço muitas audiências e sempre tem um respeito imenso por nós advogados, elogia, consegue tratar a gente com o que não acontece às vezes, mas trata a gente com o maior respeito, respeitando o nosso trabalho ali, a nossa função, tanto reclamante quanto reclamado, sem fazer essa diferenciação. Então, eu gostaria de agradecer muito, porque eu sei que o seu tempo é escasso, eu sei que o senhor está trabalhando muito também, mesmo nesse período. Então, foi uma honra, de verdade, poder trocar conhecimentos com o senhor. É uma honra poder estar aqui e também já ter sido sua aluna. Quero aproveitar, vou passar a palavra para o senhor, mas para fazer essas duas últimas observações. Primeiramente, também agradecer a todos que estão presentes. Muito obrigada por terem assistido a live. E como eu disse, eu vou estar lá no Simplificando Decisões. Não sei se alguém tem interesse. Se tiver gente lá, eu vou responder as dúvidas. O Instagram está fixado aqui. E voltar, muita gente estava perguntando do curso. É Sejad, J-A-D, tá? É o Instagram que o professor está. E esse Instagram vocês vão ficar sabendo dos cursos, tanto online quanto presenciais, que são excelentes e vão e no mesmo sentido dessa live, de uma forma bem didática, tá bom? Eu vou entrar no Simplificando Decisões para poder responder as questões de vocês, que às vezes é alguma questão que eu já tirei dúvida com o professor José Antônio, que eu já estudei, então eu vou estar lá, tá bom? Professor, muito obrigada mais uma vez e obrigada a todos. Muito obrigado a todos, obrigado, doutora Jéssica. O nome está aí fixado, sejad.curso, está bem aqui em cima. Desculpem os problemas técnicos, desculpe a minha falta de habilidade com as ferramentas tecnológicas, mas foi um prazer estar com vocês, debater, dar as minhas opiniões, as minhas ponderações sobre essas questões tão difíceis. Eu convido vocês, doutora Jéssica e todos vocês, amanhã haverá a minha live. A live lá no sejad.curso, então uma live às 20 horas para a gente debater sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da liminar concedida na DIN 6363. Então amanhã, não percam, lá no Sejad, com o professor Zé Antônio, uma live sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Doutora Jéssica, muito obrigado e até a próxima. Até, foi um prazer. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada também pela participação de todos.